Capricórnio. Capricórnio, nesse mês de fevereiro, eu estava pensando em começar aquele grupo, né, de estudos, de interação, não no sentido de dar aula, não, mas de responder perguntas, de mostrar mesmo o momento que a gente está vivendo, né, responder as perguntas que eventualmente vocês gostariam de fazer. Mas não vamos conseguir agora para fevereiro. É bem provável que a gente consiga isso lá para abril, é o que está sendo previsto, tá? E agora, nessa primeira carta aqui de vocês, a carta que sai é a carta da Torre. A carta da Torre, ela mostra a necessidade de uma nova estrutura. Como se algo tivesse te atingido e que você não sabe muito bem como lidar com isso. Quando sai essa carta, a gente fala assim, atenção para a sua saúde. Ela pode indicar muitas vezes uma cirurgia, mas aí quando eu olho a casa da saúde, ela está representando uma boa carta, né? Apesar de ele mostrar estressado no dia a dia, mas ele mostra uma carta ligada à saúde de uma pessoa saudável. Então eu diria que essa questão pode ser mesmo, às vezes um aborrecimento, às vezes um pequeno acidente, né? Mas ele diz assim, a questão pode estar ligada ao amor e ao desejo e a muitos conflitos internos que eu estou buscando na minha solitude para poder resolver. Quando ele diz isso, a gente para e avalia como está a casa 4, que é com quem eu vivo, com quem eu moro. E a carta do mago, muitas vezes ele diz assim, mudança de casa, mudança para o novo, uma oportunidade de uma mudança, de sair da casa, de mudar para uma outra casa. Na casa dos valores, ele mostra que vocês estão se consumindo, preocupação com filhos, né? E um momento de inovação. Carta que sai, a roda da fortuna, ela traz novas possibilidades de ganhos, né? E com relação à comunicação, ele diz o quê? Um momento em que o emocional está muito... É como se vocês estivessem passando por uma provação emocional. Mais do que a questão financeira, mais do que a questão de trabalho, algo acontece que vocês ficam assim, buscando por onde eu vou para não me sentir tão desamparada, tão perdida. Por isso que a mudança na casa muitas vezes simboliza o quê? Uma mudança interna. Quando eu olho na casa do interior, a lua traz o quê? Medo, incerteza, indecisão. E aí eu diria assim, atenção com a saúde outra vez. Por quê? Muitas vezes a nossa emoção acaba nos deixando doente. Então, prestar atenção nisso. E aí ele fala, apesar de frustrado e decepcionado no lar, na casa, é o momento de transformar para não sofrer mais. Porque ele fala desiludido com questões do passado. Então, muita ansiedade, preocupação com os filhos. Aqui também pode representar, talvez, uma compra ou venda de imóvel. Mas ele diz assim, é como se vocês precisassem olhar para esse lado infantil. Sabe, quando o filho está dando tanto problema e que eu acabo não olhando para mim, eu fico o tempo todo só resolvendo do outro. E aí ele fala, uma oposição, uma luta por justiça com muita ansiedade. O que isso quer dizer? Quando eu quero encontrar o meu lado, né? Não ficar só olhando o lado do outro. O dia a dia de um maior estresse, buscando construir algo. Muitos de vocês podem pensar em empreender, fazer algo diferente. Papéis, contratos, assinaturas no dia a dia. E uma preocupação no seu papel de mãe.
Qual é o meu papel de mãe? Ou, se você... porque como é uma leitura geral, é muito difícil às vezes a gente especificar, né? Mas é assim, eu me dedico ao trabalho, como é que fica o meu papel de mãe? Eu me dedico ao meu dia a dia e precisaria cuidar da minha mãe, como que ela está? Entendeu? Tem essas duas leituras. E ela também pode indicar um planejamento, como eu planejo a rotina do meu dia a dia. Novas possibilidades, novas associações, conhecendo novas pessoas, expandindo o círculo de amigos, de conhecidos, trazendo daí novas oportunidades profissionais. Então, assim, eu diria que é um momento muito mais ligado ao profissional do que a questões pessoais. A terapia é um excelente momento para terapia, uma necessidade de maior liberdade e o caminho aberto. É como se emocionalmente vocês estão prontos para olhar e fazer essa transformação. Existe uma preocupação aqui com o patrimônio, com o lado financeiro, mas ele fala a oportunidade de ganho, né? Então, assim, desnecessário ficar se consumindo porque a oportunidade chega. Ele mostra outra vez aqui a preocupação com o lado material. Então, as pessoas de Capricórnio esse mês, elas não estão olhando para o lado espiritual, elas estão muito mais preocupadas com o lado material, desiludidas, assim, como se o peso da responsabilidade tivesse muito grande para vocês. E ele fala o momento de buscar novas alianças, novas associações. Estáveis, né, no trabalho, a espiritualidade protegendo, mas uma grande inquietação. Eu diria, lembra que eu falei do estresse, ansiedade, fingindo que está tudo bem, mas não está bem, né? Então cuida da saúde, gente. A médio e longo prazo as coisas se equilibram, se organizam, uma luta com o ego. O conflito interno está muito grande, por isso que a gente fala, vai buscar terapia para você, assim, terminar com esses seus medos. Outra vez ele traz uma preocupação inconsciente sobre um relacionamento que não vai seguir, não vai dar certo, muita incerteza, uma mente muito agitada, e aí ele diz, a vontade de partir, de começar de novo, de buscar novas alternativas. Como diria na primeira carta, uma nova estrutura, né? É um começar de novo mesmo. E aí ele fala, momento a momento, buscando novas oportunidades. Olhando, ele fala assim, financeiramente é como se vocês não vissem outras perspectivas. E aí a carta está dizendo, vai para fora, vai enfrentar a realidade que você vai ver que tem muita perspectiva ainda. Com relação ao seu meio, como você está, a sua comunicação, as viagens mesmo curtas, mesmo com relação aos irmãos, existe uma carta de sofrimento, de preocupação financeira, sabe, não está leve. Então, o que precisa aqui é buscar a leveza, arrumar algo para se divertir, para passear, para celebrar. É bem isso, eu brinco assim, né? Leva a sua criança para passear, porque ela está precisando disso. O trabalho é só um complemento para as necessidades da vida. E o outro hoje para você está sendo um fardo, né? Vocês estão carregando o problema do outro, seja esse outro quem for. Então está na hora de não carregar o problema do outro e deixar ir. Por isso que a terapia vai ser importante nesse momento. E aí ele fala, uma vida com maior simplicidade, buscando consciência, buscando autoconhecimento, desacelerando esse dia a dia. O Criador, a força, a consciência trazendo novas oportunidades para vocês e não ficar se iludindo, olhar a realidade como ela é. Tá?
Vamos ver como é que estão essas emoções aqui com a carta da Lua. Mas ele pede para olhar essa realidade do jeito que ela é. Ir além da ilusão, tá? As coisas vão acontecer do jeito que vocês estão planejando. Deixar acontecer. Sabe quando eu falo assim, para de querer controlar tanto e deixa as coisas acontecerem um pouco. O lado desse sofrimento, ele mostra medo. Então é o medo desse dia a dia. E aí ele mostra novos inícios, novos começos. É bem possível que vocês mudem de casa, sim. Olhando as oportunidades à frente, com mais prazer, com mais alegria. Prazer no dia a dia, talvez encontrar um trabalho novo, uma nova forma de se relacionar com as pessoas do trabalho, um momento de crescimento. Vocês vão conhecer muitas pessoas diferentes e isso vai trazer mais alegria, mais leveza. Não ficar tão sozinho, né? E aí ele diz, foco no crescimento interno, nessa nova visão interior. Buscar racionalizar mais para você poder ter consciência e uma nova filosofia de vida, acessando todas as possibilidades que a espiritualidade está trazendo aqui para vocês. Um cuidar de si. É muito importante não só cuidar do outro, mas cuidar de si. E para isso ele diz assim, é importante que vocês tenham mais fé. Eles estão querendo controlar muito as coisas de matéria para matéria, e isso fica muito pesado, fica muito cansativo. Então ele mostra o quê? Vamos lá, vamos ver o que sai aqui como mensagem final. E ele diz, é o amor que nos liga à nossa família e ao seu destino. Um bom mês para você. No meio da encruzilhada foi Deus que se mostrou pra mim, sem placa, luz ou imagem, só na flor e no espinho, que sempre estiver ali, ou no vaso de xaxim, no amor de um buquê mandado.